A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E olha que verso, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Esse último inimigo, todos nós iremos enfrentar um dia. E podemos enfrentar sozinho ou enfrentar com aquele que venceu a morte, Cristo Jesus, nosso Senhor. Teve que enfrentar a morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou glorioso e está vivo para todo sempre. Então enfrente esse último inimigo com Cristo. Jamais tente enfrentar esse último inimigo sem Cristo. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. E como é bom quando nós morremos com Cristo, porque aí temos a vida eterna. Esse último inimigo, ele é aniquilado. Quero falar no dia de hoje sobre 12 último na Bíblia. 12 último na Bíblia. Encontramos aqui em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo. Mas também no mesmo capítulo, Paulo menciona em 1 Coríntios 15, 45, ele diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Temos o último Adão. O último Adão é espírito vivificante que nos dá vida espiritual. O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, ele nos dá espírito vivificante, ele nos dá o espírito de vida, que os homens estão mortos por causa do pecado. Então, o último Adão. Temos o último inimigo e o último Adão. Na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 5, 1 Pedro 1, 5, lemos assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Salvação prestes a se revelar no último tempo. Então temos o último inimigo, o último Adão, o último tempo. Jesus também falou de alguns últimos no seu evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 26. Mateus 5, 26. Olha o que o nosso Senhor e Salvador Jesus menciona aqui no Sermão do Monte. Ele diz assim, Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 26. Está escrito: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. O último ceitil é o último centavo. Da onde ceitil vem a palavra centavo. Então, o último ceitil, olha só, não sairás dali até pagares o último ceitil. Olha, temos o último inimigo, o último Adão, o último tempo, o último ceitil. Mateus, ainda capítulo 27, versículo de número 64. Mateus 27, 64. Esses aqui são os inimigos do Senhor que queria que o túmulo fosse guardado. Mateus 27, 64. Está escrito assim: manda, pois, que o sepulcro seja guardado, como segurança até o terceiro dia, e não se dê o caso que os seus discípulos venham de noite e o furtem, e diga ao povo: ressuscitou dos mortos.
e assim o último erro será pior do que o primeiro. Eles tinham medo que os discípulos roubassem o corpo e dissessem que ressuscitou, mas o grande erro deles, o último erro deles foi querer guardar o sepulcro. Cristo ressuscitou da mesma forma. O último inimigo, o último Adão, o último tempo, o último ceitil, o último erro. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 28, Marcos 4, 28, temos aqui o último, o grão. Olha, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O último a sair é o grão. Então a terra frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Está falando do grão de trigo, o último grão. Lucas capítulo 11, versículo de número 26, Lucas 11, verso de número 26, aqui vai mencionar o último estado de alguém que conhece o Senhor e depois o abandona. Lucas 11, 26 está escrito: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. É terrível quando a pessoa vai se encontrar nessa situação. O último estado dele é pior do que o primeiro. João, capítulo de número 6, versículo de número 39. João 6, verso de número 39, nos menciona o último dia. Olha só como lemos aqui, várias vezes vai falar do último dia aqui, ó. João, capítulo 6, verso de número 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. O último dia. Números, capítulo 2, versículo de número 31. Números 2, 31, nos fala da marcha das tribos de Israel, e tinha que marchava por último. Números 2, verso de número 31. Números 2, 31, lemos assim: e a sua guarda será a arca, e a mesa, e o caçal, e os altares, e os utensílios, com o ministério, com o véu, e com todo o seu serviço. E 2, 31, está declarado: todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Esses marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. No último lugar, na marcha, tribo de Dan marchava em último lugar. Também Deuteronômio, capítulo de número 24, versículo de número 3, encontramos o último homem aqui. Temos o último Adão, em 1 Coríntios 15, 45, e o último homem. Mas aqui está falando do divórcio. E se esse último homem aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para se por mulher vier a morrer. O último homem de uma mulher. Então, o último inimigo, o último Adão, o último tempo, o último ceitil, o último erro, o último grão, o último estado, o último dia, o último lugar, o último homem. Jeremias, capítulo de número 12, profeta Jeremias, capítulo de número 12, versículo de número 4, lemos assim: até quando lamentará a terra, e se secará a erva de todo o campo, pela maldade dos que habitam nela? Perece os animais e as aves, porquanto dize: ele não verá o nosso último fim. O último fim. Vai chegar um dia que passaremos pelo nosso último fim. E o importante é quando chegar esse último fim para nós,
nós conhecemos aquele que é o último. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 8, lemos assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Primeiro, Jesus é o primeiro, Jesus é o último. O último é Jesus. O último da nossa história, o último que tem a última palavra para cada um de nós é Jesus, aquele que morreu e reviveu. 12, último na Bíblia. O último inimigo, o último Adão, o último tempo, o último ceitil, o último erro, o último grão, o último estado, o último dia, o último lugar, o último homem, o último fim, o último é Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist, ali você encontra 251 pastas com 7.420 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal e que você vai aprender muitas coisas da Bíblia ali. Deus te abençoe, ainda que esse seja o último canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.